noite, sejam muito bem-vindos ao Personal Empreendedor. Antes de mais nada, se inscreva no nosso Telegram, nosso grupo do Telegram, Personal Empreendedor, é gratuito e a gente coloca algumas dicas de empreendedorismo. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal. E hoje temos um convidado especial, é o professor doutor Saulo Soares. Seja muito bem-vindo, professor. Olá a todos, boa noite, muito obrigado pelo convite, obrigado, professor Leonardo, professor Antônio, professor Fausto. Fico muito lisonjeado de trocar uma ideia aqui com vocês, bater esse papo. Boa noite a todos seus ouvintes, seus seguidores. E vamos nessa, se eu puder contribuir aí, ficarei muito feliz. Antes de dar início aqui a cumprimentar o professor Antônio e o professor Fausto, colocar uma reflexão. A frase da semana, a gente está começando agora, a partir de hoje, com a ideia do professor Fausto, né? Então, essa frase da semana, do Bill Gates. Então, diz assim, né, que o segredo do sucesso nos negócios está em perceber para onde vai o mundo e chegar lá primeiro. E é com essa reflexão que eu chamo o professor Fausto. Boa noite, professor Fausto. Boa noite a todos, né? Novamente é um prazer estarmos aí colaborando, discutindo temas de extrema relevância, né? E o tema de hoje eu acho que vai pegar fogo aí perante a comunidade da educação física, né? As academias abriram. E os personagens, devem ou não devem voltar para as academias, né? Aí vamos estar conversando. Vamos ver o que vai dar isso. Boa noite, professor Antônio. E aí? Boa noite, tudo bom? Então, na minha humilde opinião, tá certo? Esse tempo pandêmico melhorou em muito a atuação do personal fora das academias. Mas eu vou deixar o Dr. Saulo dar a introdução, tá certo? Obrigado mais uma vez pelo convite e vamos que vamos. Pois é, pessoal. Eu acho que é um tema nunca antes tão comentado, né, nas redes sociais. Só fazendo uma retrospectiva de como o personal trainer, que é profissional de educação física, que é professor e que é educador físico, né? Tem essas três nomenclaturas, nós somos chamados, por vezes, dessas três nomenclaturazinhas aí, né? E isso confunde a cabeça das pessoas, porque é um problema de identificação também do profissional de educação física. E aí eu quero aproveitar hoje, né? Hoje é dia 6/8, é dia do profissional de educação. Então, se nós somos chamados de professores de algum modo, é porque nós temos um papel importante na educação, né? Seja o profissional de educação física trabalhando dentro das escolas, dentro das universidades, dando o seu personal trainer, ele educa para a saúde, ele educa para a qualidade de vida através do exercício, né? Então, estou parabenizando aqui todos os profissionais de educação física que atuam de alguma forma ou de outra como educador, né? Como educador físico, como professor. Eu gosto mais da nomenclatura de professor. Pois é, o Antônio, professor Antônio, professor Leonardo e professor Fausto, é um tema muito polêmico, eu acho, assim, muito pertinente, porque tem implicações que vão reverberar, com certeza, na universidade. Tudo que a gente conversar aqui vai reverberar no currículo dentro das universidades. O que vai se falar agora, no pós-pandemia, é como esse profissional que seja licenciado, ou seja, bacharelado, ou seja, o licenciado pleno, né, que está se discutindo se volta ao currículo com a licenciatura plena, como é que ele pode atuar, né, nesse contexto agora, desse novo normal, né? E aí eu falei, Fausto. Então, vai reverberar, galera. Eu acho que, pessoal, vai reverberar nas universidades. Então, as coisas daqui para frente, desse ponto para frente, a universidade terá que pensar nesse novo contexto, nesse novo conceito de levar a atividade física, de levar o exercício físico. Vai reverberar, sim, com certeza.
Sim. O que inicialmente acho que valeria a pena, Saulo, acho que conversar um pouco também sobre a sua atuação. Eu vou fazer aqui umas breves palavras, mas eu acho que eu gostaria de você complementar. Para quem não conhece, o professor Saulo, né, professor doutor, como pesquisador, mas nós trabalhamos juntos na Academia Malharte, na 203 Sul ali, né? Para quem não conhece também, é o berço ali da metodologia do professor doutor também, Paulo Gentil. E aí sim, interessante a forma de atuação do Saulo, que eu chamo a atenção, porque apesar da titulação, eu não sei, Saulo, você pode corrigir se eu tiver errado, você tem ali uma paixão pela atuação como personal na prática, vamos dizer assim. Então, você praticamente numa atuação híbrida, junto à pesquisa, junto à ciência, mas também junto ao mercado, né? É um perfil que dificilmente a gente consegue enxergar. Ou o pessoal está no mercado, ou o pessoal está na academia científica, né? E aí você tem essa atuação interessante. Em algum momento, não sei se é o seu caso, eu vou colocar aqui de uma forma mais ampla, né? Eu já vi até casos similares a haver um certo preconceito nesse sentido, porque o pessoal acredita que apenas o mundo acadêmico, ou da ciência, ou da pesquisa, seria o melhor do universo. E aquele profissional que, apesar da titulação, não está dentro de um centro ou de um laboratório de pesquisa, é como se ele fosse um profissional de segunda, né? E eu vejo isso com bastante preocupação, antes de nós avançarmos no tema do personal na academia, porque eu estou vendo mudanças também nisso. Eu acredito que pela essa realidade da pandemia, o avanço do ensino EAD deve acontecer. Eu estava prevendo isso para 2021, mas eu acho que já começa a acontecer agora em 2020. As faculdades e universidades onde emprega boa parte dos nossos professores mestrandos e professores doutores, tem a haver um enxugamento dos seus quadros de profissionais. E com isso eu estou vendo que uma parte desses profissionais, fechando essa porta do mundo acadêmico, talvez tendam a vir também para o mercado do fitness, também para o mercado do personal, né? Então, sim, acho que valeria a pena você expor um pouquinho sobre sua carreira e ver o que disso que eu falei aí, se isso procede, se você é esse híbrido mesmo, que está na ciência e está no personal, gosta de atuar como personal trainer. Então, fala um pouquinho sobre isso aí, Saulo. Bom, pô, bacana, você fez aí uma síntese, né? A gente trabalhou juntos aí durante um bom tempo, né? Lá na Malharte, você fez uma síntese em poucas palavras. Pois bem, então vou retroceder um pouquinho lá atrás, e aí eu passo na minha fala, que eu vou fazer um retrocesso da toda a minha carreira como professor. Eu gosto desse nome, professor. Tá? Eu sempre fui, eu sou um cara, quem é o Saulo Soares, né? Quem é o professor Saulo Soares? Então, o que eu falo traz uma bagagem das minhas escolhas, né? O que é que eu escolhi ao longo de tantos anos? Então, vamos colocar aí, entre a graduação e o término do meu doutorado, que foi em 2018, aqui na Universidade de Brasília, na UNB, então foram aí mais de 15 anos estudando, né? Foram mais de 15 anos estudando aí. Eu falo isso com certo orgulho até, porque eu saí da graduação, né? Eu entrei na graduação com muita dúvida sobre a educação física. Eu entrei com muita dúvida. Eu entrei, na verdade, naquela época, isso foi o vestibular de 2002, né? Eu entrei naquela época da educação física, eu gostava de fazer exercício, eu gostava de malhar, eu gostava de jogar futebol, sair do futebol, ir para o basquete, no colégio, ir para o vôlei, ir para o time de polo aquático. Eu era esse cara, eu era esse sujeito. Até que, quando chegou o ensino médio, um colega meu falou bem assim para mim: Saulo, por que a gente não faz educação física? Esse era o parceiro que me acompanhava em todos os esportes, um grande amigo, né, o Thiago. E a minha mãe, de um lado, ela ficava buzinando aqui no meu ouvido, ela é advogada, e ela falava: não, meu filho, você vai fazer direito, né? Porque é a área que tem concurso público, é a área da oportunidade, é a área... E ela não está errada, isso é fato, isso é fato. Ainda mais que o direito carrega uma bagagem cultural no Brasil, né? Histórica.
cara que é bacharel em direito, não, o cara que é advogado, não é bacharel, não. O sujeito que é advogado, ele é chamado de doutor, ele ganha o DRzinho ali, não é? E meu pai é engenheiro, ele é engenheiro mecânico. Trabalhou a vida inteira, trabalhou na Petrobras e tal, e ficava no outro lado. Vamos fazer engenharia, isso é curso de homem, de cabra macho, nordestino, né? Coisa nordestina. Né? E aí eu fiquei naquela, mas eu gosto de fazer exercício, eu gosto de jogar bola, eu gosto de malhar, aí ficava aquela coisa. Isso eu tinha o quê? 17, 18 anos. Bom, eu confesso para vocês que eu não escolhi a educação física, é a educação física que me escolheu, tá? Ao marcar o carnezinho do curso, naquela época eram 3 opções possíveis. E aí a primeira opção, eu dei uma tremedeira, eu lembro isso muito bem, eu marquei educação física. E, tipo, marquei e fechei o olho, assim, sabe? Seja o que Deus quiser. A segunda opção, eu coloquei direito, para agradar minha mãe. E a terceira opção, deixei o coitado do meu pai para lá. A terceira opção foi para agradar não sei quem, que eu marquei psicologia. Então, olha o tamanho, né, da perdição na cabeça, da confusão mental daquele adolescente, do Saulo, quando tinha 17, 18 anos atrás. Né? E aí, quando eu me dei por conta, entrei no curso de Educação Física, e a primeira aula de anatomia aí foi paixão à primeira vista, eu te falo, foi paixão à primeira vista. Eu fiquei maravilhado com a aula de anatomia. Na aula de anatomia. Nós estamos falando do ano de 2003, 2002, 2003, e naquela época eu já fazia academia e tal, eu já gostava de malhar. E o estereótipo do profissional de educação física, naquela época, era o cara que ia para a universidade de regata, de short, né? Né? Chacoalhando aqui o whey protein. Todos os meus amigos eles diziam assim. E eu ia assim. Camisa polo, de botão, calça jeans, né? Tênis. Sempre fui para todas as minhas aulas de educação física de camisa polo e calça. Não sei por quê, mas para mim a universidade era um ambiente muito sério. Um ambiente muito sério. No qual ali, né, ia resolver o meu futuro profissional. Claro que com todo respeito às pessoas que entram nas universidades, não se encontram nos seus cursos, o que tem que fazer é mudar mesmo, buscar a felicidade, vai fazer um outro curso. Mas eu entrei, primeira aula, fiquei apaixonado, e saí mais apaixonado ainda, mas, contudo, não me sentindo preparado para o mercado de trabalho. E aí é a jornada do profissional de educação física. Eu comecei a fazer a velha e boa jornada do profissional de educação física. Aquele cara que começou, né, depois da graduação, a descer algumas camadas no mundo acadêmico. Fiz a primeira pós, em Fisiologia do Exercício, pela extinta Gama Filho. Fiz a segunda pós, 1 ano e meio depois, aqui na Universidade de Brasília, em Musculação e Treinamento de Força. Depois, ainda insatisfeito, fui fazer o mestrado. Depois fui fazer o doutorado. No doutorado, já queria fazer um pós-doc, já queria emendar um pós-doc. E eu vi que o buraco não tinha fim. Então, a parte técnica, eu investi sempre muito na parte técnica, né? Ao passo que o mundo acadêmico tomava uma boa parte do meu dia e o mundo prático também me seduzia do outro lado, sempre me seduzia. Estar ali na sala de musculação, lidando com as pessoas diretamente, trabalhando como personal trainer, isso me seduziu muito. E foi aí que, desde então, eu consegui conciliar tanto a parte acadêmica como a parte prática. E quando eu consegui, e quando eu fui orientado no mestrado e doutorado pelo professor Martim Boltaro, aqui da UNB, ele tem essa pegada de fazer estudos muito práticos, muito aplicáveis ao contexto da comunidade, ao contexto, né, da academia de musculação. Ele tem, os estudos dele são nessa vertente, é uma validade ecológica muito alta. Então a gente mete, eu e o professor Martim Boltaro, eu e meu orientador. Né? Eu era o responsável no laboratório por estudar as variáveis do treinamento de força, velocidade de execução, isso tudo e tal, não sei o quê. Então, eu era esse cara rato de laboratório, ao passo que, em um outro horário, eu estava aplicando todo esse conhecimento no personal trainer. Mas aí eu falo uma coisa, acabou todo esse contexto, assim, foi uma grande jornada. Então, eu acho que eu fechei uma jornada na minha vida do mundo acadêmico,
não decidi fazer um pós-doc, nem nada, escolhas pessoais, pelo menos não nesse momento. Mas a pandemia, o isolamento social, pelo menos para mim, claro, deve ter sido para muitos outros colegas, foi um tapa na cara. Assim. Por quê? A parte técnica, ela não é tão importante nas redes sociais. Ela não comunica com um grande público. E isso não foi ensinado desde 2002, 2003, quando eu entrei na universidade. É preciso criar agora novas habilidades para você se comunicar melhor com o público que está do outro lado da tela, para você gerar conexão. Afinal de contas, a educação física é um pouco disso, né? É conexão. Beleza? Perfeitamente. Eu como, né, acho que os demais, né, o professor Antônio e o professor Fausto, acho que todo mundo teve um viés do esporte, ou né, ser ativo fisicamente. E, no meu caso, eu sempre pratiquei esporte, mas eu entrei na faculdade de Educação Física por causa da empresa. A empresa, ela já comercializava equipamentos para avaliação física, avaliação nutricional, e pensei, falei, fazer administração, poxa, não tem nada a ver, né? Administração, livro, estudo, por justamente ser bem técnico também, né? Não precisaria ficar investindo um período na faculdade. Queria fazer filosofia, né? Eu sempre gostei de refletir sobre a situação, mas aí falaram que iria morrer de fome, né? Sendo filósofo, ou bacharel em filosofia, né? Aí eu pensei, falei, vou fazer educação física, porque educação física vou ter habilidade do conhecimento técnico-científico dos equipamentos que eu já comercializo. Me formei, fiz a especialização também em avaliação física, com prescrição de exercícios para populações especiais, mas aí eu decidi não seguir a carreira propriamente dita na educação física. Falei, vou me dedicar mais na empresa. Então, passei loja virtual, todo esse processo de empreendedorismo e gestão, e aí comecei a enxergar no futuro o quê? O desenvolvimento, a unificação da área biológica, do tecido biológico, com a parte das engenharias. Então, fui estudar um mestrado, e foi um mestrado profissional, não foi um mestrado acadêmico, dentro da engenharia biomédica. Enfim, então, tudo que você estava falando, eu enxergava de fora, eu me sentia um peixe fora d'água, muitas vezes, galera indo de bermuda, regata, falar, poxa, não tem essa identidade. Você chega, olha na academia, você não sabe quem que é o aluno e quem que é o professor, justamente porque não tinha essa identidade. E essa identidade que você comentou, até hoje, melhorou um pouco, mas até hoje fica muito complicado. E bate na tecla ainda, tá aí o professor Fausto e o professor Antônio, que não vão me deixar mentir, é o quê? A gente sabe se comunicar muito bem entre os nossos pares, mas a gente não sabe se comunicar com a sociedade. E essa pandemia, ela veio para esfregar isso na nossa cara. Então, não adianta a gente ficar fazendo live de treinamento, fisiologia, disso e daquilo. Isso aí é obrigação tua saber. Você tem que saber e desenvolver outras habilidades, outras competências. E você falou da psicologia, talvez seja o teu subconsciente te alertando ali, estudo comportamento e tal. O que você pode dizer em torno de tudo isso? Hoje, o que seria o indivíduo saiu da graduação agora, com a formação, seja, né, no caso, o bacharel, ou própria licenciatura plena. O que ele precisaria aí? Porque sempre me perguntam, estudo o quê? Fisiologia, estudo treinamento, biomecânica, e eu falo, cara, vai para a área da gestão. Mas eu quero saber de você, o que você orientaria, se fosse um conselho?
Pô, excelente pergunta, professor Ana. Pô, excelente pergunta. Você me deu aqui, foi no meu contrapé, porque eu estou pensando em várias maneiras de responder isso. Se você me perguntasse em 2018, eu terminei meu doutorado em 2018, ou seja, estou fazendo um corte aí no tempo, pré-pandemia, né? Se você me perguntasse em 2018, até meados 2018 mesmo, estou sendo justo, eu falaria, cara, escolhe uma área dentro da educação física, o cara saiu licenciado pleno, escolhe uma área dentro da educação física e faz uma especialização ali, lato sensu. Porque as especializações lato sensu, elas despertam isso. Ou vai despertar, assim como eu, o lado acadêmico, ou vai despertar o cara para atuar profissionalmente de maneira mais qualitativa possível. Então, em 2018, eu falaria isso. Tá? Com certeza. Cara, faz uma especialização. Tem para onde correr. Inclusive, essa pergunta aí, uns 2 ou 3 estagiários lá da Academia Malharte, onde eu trabalhei, eles chegaram a falar para mim, Saulo, eu vou fazer direito depois de educação física. Cara, por que você vai fazer direito? É que fosse um tapa na minha cara, quando eu ouço um cara no 8º semestre falar que vai fazer direito ou fazer engenharia. Não sei vocês, mas eu me sinto assim. Talvez, mas assim, eu respeito a pessoa, mas por que você vai fazer direito? Não, porque tem mais oportunidade. Então, eu ainda ouço essa fala em pessoas mais jovens, cursando dentro da universidade, né? Digamos assim, com baixa astral para a educação física, com uma baixa astral não, uma autoestima baixa, uma autoestima mesmo, a palavra correta é autoestima. Os caras querem ter apenas o diploma, entendeu? Então, para esses que não são apaixonados, não se identificaram com a educação física, ok, vai fazer. Tem muito bombeiro aqui no DF, não sei se vocês conhecem Brasília, Distrito Federal, mas aqui tem muitos bombeiros que são formados em educação física. Tem muitos policiais militares, policiais civis. A área militar inteira tem muito profissional de educação física. Porque aqui em Brasília respira concurso público. Mas ninguém fala da Secretaria de Educação para a educação física. Ninguém fala. O nego quer fazer concurso para policial, porque é bem visto aqui. E isso é um problema institucional das universidades, públicas e privadas. Essa baixa autoestima. Entendeu? Você me falando essa pergunta hoje, eu falaria para o sujeito, primeiro para o apaixonado em educação física, eu falaria algo muito, muito parecido contigo. Você falaria gestão, eu falaria para ele estudar um pouco sobre venda. Para ele se vender. Para ele se vender. Estando ele levando um currículo para escola particular, para dar aula de educação física em escola particular, para um clube esportivo, para uma academia, para ele poder se vender da melhor maneira possível. Para que o ingresso dele dentro do mercado de trabalho seja menos traumático. Eu falei para ele, cara, estuda vendas um pouco. Estuda vendas, porque nós não estudamos nada de vendas, não estudamos nada de gestão de empresa, não estudamos nada de marketing, não estudamos nada de empreendedorismo dentro das universidades. Então, a pandemia veio para esfregar isso na nossa cara mesmo, essa necessidade que o profissional de educação física, que o professor, que o educador físico, seja qualquer vertente, tem carência. E isso é preocupante. Por quê? Porque é preocupante. Como o Fausto mesmo bem sabe, o Fausto tem mais informações do que eu quanto a isso. As máquinas estão vindo aí, as novas gerações de máquinas estão vindo para substituir o profissional de educação física. E se não tomar cuidado, vai atropelar, né? E o pessoal vai ficar a ver navios, né? E aproveitando colocar nessa conversa o professor Antônio, que acho que de todos aqui é o que saiu da graduação mais recentemente, né? Mas já está terminando aí agora, as próximas semanas ele vai estar defendendo o mestrado dele. Maravilha. E aí, professor Antônio, comenta aí. Debutou essa semana também no ensino superior, né? Então... Pô, sensacional, apaixonante isso.
Comente, professor Antônio. Então, o Dr. Saulo estava comentando sobre como que foi a trajetória dele durante a graduação, mestrado, doutorado. Pois bem, no quarto período da minha graduação, eu tranquei, tá certo? Porque eu queria seguir no esporte com uma forte intimidade com um treinador jamaicano na época. Daí eu acabei tentando voltar para a graduação, conciliando o esporte. Só que daí o treinador falou, você vai ter que trancar novamente. Eu disse, não, minha carreira é mais importante do que o esporte na época. E eu voltei para a graduação, voltei no quarto período da educação física, extremamente angustiado, certo? Porque isso realmente acontece às vezes no meio do curso, quando as pessoas entram muito cedo na graduação, né? Realmente tem esse impasse de o que eu vou fazer da minha vida, né? Querendo ou não, é uma decisão aos 17 anos que vai percorrer por toda a sua vida. E eu realmente pensei em largar tudo e ir para a medicina. Até que eu tive aula de populações especiais. E descobri que dava para ter um profissional de educação física trabalhando em hospital. E eu falei com todas as palavras, eu quero ser esse profissional, pô. E deu um ano de capacitação, fui chamado para ser estagiário em um dos hospitais que são referência na América do Sul aqui em reabilitação cardíaca. Ali foi um divisor de águas para mim, né? E até o meu jeito de andar dentro da faculdade foi um pouquinho diferente, né? O jeito como eu estou hoje era o jeito que eu ia para a faculdade, independente da aula. Se era aula de lazer, eu estava assim, né? E o pessoal olhava para mim e falava, direito é no outro bloco, Antônio. E a conclusão é que isso foram 2 anos que eu saía do hospital, conversava com médicos com a mesmo sendo estagiário, conversava com médicos do mesmo jeito que eu conversava com meus colegas de sala, extremamente técnico. Isso meio que gera um atrito com meus colegas, né? Acontece, porém, entretanto, contudo, é muito legal porque meio que elitiza a classe, né? Você conseguir conversar pau a pau com outro profissional de uma área que, digamos assim, está elitizada, né? Tanto que teve um dono do hospital e falou com todas as palavras, Antônio, no momento que você se formar, eu te dou o honoris causa, né? O doutorado, por causa do seu tratamento. Isso, para mim, foi um grande marco na minha vida de carreira tanto acadêmica quanto profissional, e isso me motivou a continuar na educação física. Mas no último ano da educação física eu pensei, não basta educação física. Tá certo? Me matriculei no curso de Ciências Biológicas e já pensando na fisioterapia para fazer. Ou seja, no último ano da graduação, eu comecei Biologia. Daí me formei e já me matriculei na pós em Fisiologia do Exercício Clínico. E, ao mesmo tempo que eu me formei, me matriculei também na fisioterapia. Ou seja, fazia 2 graduações e mais a especialização. Cara, 6 meses depois eu tinha passado no mestrado. Nossa. Meu, foram 2 a 3 horas de sono por dia durante 1 ano e meio. Eu não sei como que eu tô aqui hoje, tá certo? Como que eu não infartei, porque foi uma sobrecarga neural, cardiovascular, foi uma sobrecarga em tudo. E a conclusão é que hoje, né, eu vejo que a única coisa que não é falada na área da saúde, na área das ciências biológicas, é como se vender. Né? Nesse último ano eu fui gerente de uma academia, né, vulgo supervisor de vendas, e eu tinha que vender pacotes. Né? Em meio a uma pandemia, eu assumi a gerência de uma academia. Eu tinha que vender um pacote de um serviço que não estava acontecendo. Então, como que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, nem na graduação eu tive, nem na especialização, nem no mestrado. Eu fiz um monte de cursos e não sei fazer o meu trabalho. Peguei os livros do Philip Kotler, peguei um monte de livros, comecei a colocar aula de neurociências, gaps mentais, etc e tal, e hoje eu consigo vender alguma coisa. Né? Não digo que eu sou o melhor vendedor, muito pelo contrário, na verdade eu sou um zero esquerda, porém, entretanto, contudo, na minha opinião, o profissional de educação física que está se formando hoje,
tem que estudar neurociência aplicada ao marketing. Isso é um fato. Além de ter a pessoa que vai atender, né? Realmente é interessante ter um nicho do mercado? É essencial. Mas, vamos lá, todo mundo aqui vem de exercício físico. Todo mundo, né? Tanto que tem até um aluno aqui meu, o Daniel Meleri, que disse boa noite. Boa noite, Daniel. Então, é interessantíssimo você ter seu nicho. E isso é muito importante. Mas você vai sair da graduação, você vai sair sem especialização. Você vai sair sem mestrado. Você vai sair sem doutorado, né? Você vai ter que abraçar a primeira coisa que você achar para conseguir colocar a comida na mesa. Tá certo? E para isso você tem que aprender a vender o seu serviço, né? Como ninguém. Beleza? Eu acho que essa é a minha humilde opinião sobre tudo sobre esse tema essencial hoje. O que é interessante que nós três aqui, o Fausto deve concordar também, nós três falamos de uma coisa que parece que é essencial. Então, a partir para o futuro da educação física, é uma reformulação do currículo que está dentro das universidades. Uma reformulação. Tem que haver. A pandemia veio para causar isso aí. Tem que haver. Porque não se admite mais um profissional, digamos assim, que ele não tenha... E a pandemia, ela expôs isso, né? Que o cara que não sabe se vender, mostrar seu serviço. Nós sabemos falar de mitocôndria, nós sabemos falar de treinamento esportivo, nós sabemos falar, e nós somos muito competentes nisso, é verdade. Mas o nosso próprio aluno, ele tá, e daí? Que a mitocôndria oxida gordura. Quero saber, entendeu? Essa é a linguagem, entendeu? Então, nós sabemos nos comunicar muito bem entre nós, mas com o público final do nosso serviço, estando nas escolas, estando nas academias, sem ser na academia do mundo acadêmico, nas academias, o personal, a gente tem que saber se comunicar com o cara, tem que saber entender a dor do cara. Entendendo a dor, você descobre qual o problema do sujeito. E aí você consegue resolver problemas. Começar a resolver problemas, né? Então, essa comunicação, confesso que toda a minha formação, que é técnica, ela careceu. Eu tive que buscar, eu tive que estudar um pouco. Pra vocês entenderem, eu estava 2 anos fora das redes sociais. De 2018 até 2020, estava 2 anos fora. Então, eu tive que estudar um pouco. Eu contratei um cara, um especialista, para me orientar. Eu contratei um coach, de fato, para me orientar nessa retomada das redes sociais de uma maneira mais profissional. Então, o que fica tem que haver a reformulação no currículo, que eu vejo, tem que haver uma reformulação também na forma como o profissional de educação física se posiciona nas redes sociais, se posiciona como se vende, como o professor Antônio falou, se vende nas redes sociais, porque a verdade é, o blogueiro fitness, que não tem formação alguma, vende melhor que a gente. Se comunica melhor do que a gente. Entendeu? Ele tem isso. Não sei como é que ele adquiriu isso, mas ele tem esse feeling. Ele tem essa capacidade de aproximação. Nós não temos. Entendeu? Então, essa é a oportunidade. Eu vi a pandemia como uma oportunidade de me reinventar, de me ressignificar. Né? Então, eu quero ver no futuro o profissional de educação física, o estudante de educação física, tendo mais empolgação com a própria educação física e não buscando outras áreas. Né? Aproveitando até a partir do ano que vem, o currículo da educação física ele vai mudar, né? Olha aí. Então, algumas questões mais relacionadas à gestão, empreendedorismo, elas já vão se fazer mais presentes, né?
Mas, de qualquer maneira, ainda você chega para um estudante de educação física hoje, vai falar de empreendedorismo e ele fala, não, mas isso aí não tem nada a ver com o curso que eu escolhi. E o professor Costa tá fazendo um sinal ali, mas eu fiz propositalmente, por quê? Porque eu tenho um agradecimento aí, ó, da Ângela. Então, ela quer agradecer ao professor Fausto pelo livro, com certeza vai ser uma leitura rica em conhecimento. Então, diga lá, professor, olha lá na mão do Antônio. Isso aí, ó, o Fausto agora, ele vai reinar nesse ambiente. Diga lá, professor. Não, Ângela, de coração, né? Eu vi aí seu esforço, a sua dedicação. Acho que todos que estamos aqui, os 4, nós temos algo em comum. Nós somos extremamente apaixonados pela nossa profissão, né? E uma coisa que me levou a escrever esse livro foi porque era muito triste colegas que tinham essa mesma paixão, abandonando a profissão pela questão remuneratória, virando motorista de Uber, garçom, corretor de imóveis, não é isso? E aí, por uma questão financeira, abandonando, né? Então, assim, durante toda a minha carreira, eu tenho um pouco mais de tempo que vocês, o Saulo é 2002, 2003, a minha é 91, né? Na época ainda da televisão preta e branca ainda, né? Então, assim, mas a educação física, ela tem um canal muito bom. Agora, voltando agora para o nosso tema, no que nós estamos discutindo aqui, e sim, Ângela, espero que o livro some, acrescente, e realmente não espere achar fisiologia, não espere achar nada disso, que lá você vai falar sobre mercado, né? Sobre negócios e sobre empreendimentos. Mas, assim, espero que isso venha enriquecer sua atuação profissional, tá? Voltando ao que vocês estão discutindo aí, primeiro deixa eu fazer uma contextualização aqui, para a gente tentar avançar. A pandemia veio para expor as grandes fragilidades do mercado fitness. Olha só isso, vamos começar a ver números. Primeiro momento, Estados Unidos, primeiro lugar no mundo em número de academias, primeiro lugar em número de praticantes, primeiro lugar em faturamento. Brasil, segundo em número de academias e estabelecimentos, quarto em número de praticantes, décimo segundo em faturamento. Então, nós já tínhamos um problema de liquidez e mais, o mercado fitness vem caindo em faturamento. Enfim, existe uma informalidade, que é difícil saber isso com bastante precisão, mas nós chegamos a faturar 2,5 bilhões de dólares, nós já estávamos faturando 2,1 a 2 bilhões 2 bilhões de dólares. Convertendo isso para reais, vamos colocar num câmbio aí, algo próximo a 10 bilhões de reais. Vocês acham que isso é dinheiro? Tá? Vou mostrar para vocês a fragilidade e a redução do nosso mercado. O mercado de pet no Brasil, 27 bilhões de reais. O mercado de casamento, que é um evento de uma vez só, em tese o cara casou uma vez só, que eu, como por exemplo, já casei várias vezes, né? Mas assim, é um evento no mercado, que antes da pandemia, que também está parado agora, faturava 17 bilhões. E sem falar no mercado farmacológico, que é acima de 80 bilhões. Então, assim, gente, vamos lá, vamos no português rasgado. O mercado, do jeito que ele estava sendo apresentado e consumido, é troco de padaria. O pessoal não conseguia ter uma proposta de valor clara no serviço que estava sendo entregue. Em última instância, hoje, no modelo que está praticado nas academias, o que seria isso? Você está alugando espaço. O professor é o plus. O professor está ali como salva-vidas. Se você for cair com a anilha no pescoço, tem um professor que vai lá, vai te ajudar. Olha isso, gente, para nós entendermos o tamanho do problema. Como o mercado está mal posicionado. Se aumentar o número de matrículas na academia, a área de venda, que não é da educação física, ganha participação nos lucros, ganha comissões pelas vendas. E o professor de educação física, que está lá dentro da sala de musculação, ganha mais trabalho. Olha só essa realidade, né? Então, assim, do que nós colocamos aqui hoje, da questão se devemos ou não, eu tenho observado, tenho me relacionado com uma série de pessoas, né, que entraram na pandemia, pararam de trabalhar nas academias, certo? Só que durante a pandemia aumentaram o número de alunos. Olha que coisa impressionante isso. E aí uma pergunta que tem que ficar no ar. Eu preciso ter uma academia para me exercer a minha profissão? Entendeu? Será que a academia não é um meio para um fim?
né? Então, esse é um ponto que coloca toda uma reflexão. É um ponto 1, né? Antes, assim. O segundo ponto, olha só, gente, é isso que vocês colocaram com bastante propriedade. A educação física sempre falou para a educação física. Nós temos o que eu chamo de forma fitness, as pessoas são empurradas. Se elas tiverem as características psicológicas para aquilo, ela vai entrar e vai ficar. Mas, historicamente, os nossos clientes, os nossos alunos, estão o tempo todo entrando e saindo das academias. Tem algum problema na questão da aderência àquele espaço. E com essa crise, esses problemas ficaram evidenciados. E é um momento de uma grande reflexão. Olha só, a máxima no empreendedorismo é resolva o problema do cliente, tá certo? Agora, olha só, voltar às academias, abrir as academias. O Antônio ali era gerente de uma academia. Quando você abriu, mas as pessoas voltarem para cancelar os planos. Para cancelar os planos. E foi isso. Porque não havia nenhum tipo de proposta de valor. E mais, olha só, nós estamos querendo, realmente é bom, precisa que as academias abram. Mas será que que é o Saulo ali, depois a gente vai passar a palavra para ele, boa parte da clientela dele são fatores de risco. Será que não ficaria muito mais seguro fazer o exercício em casa ou em um ambiente aberto, externo à academia? E mesmo as academias têm que entender essa realidade. Não é o que eu quero, é o que o cliente quer. E aí nós levando pela questão do consumo hoje, entendendo a mente do consumidor, nós temos que levar o seguinte, as pessoas estão com apreensão, estão com medo e está vindo uma crise econômica ou financeira aí pela frente. E aí nós queremos que as pessoas corram todas ao mesmo tempo para dentro das academias, com um problema, que as academias em Minas Gerais, conforme a região, não pode atender mais que 30%. Não é isso? Então não tem condições sequer de você colocar todo o seu público ali dentro daquela realidade, não é isso? Então, assim, a pandemia mostra essas fragilidades que já existiam, tá certo? E expõe, eu acho que chegou a vez do profissional. Acho que até grandes grupos estão entendendo isso. Eu quero ler um exemplo para vocês, do que nós estamos discutindo. A Gympass hoje, ela abriu toda uma linha de produtos, né, para captação de personagens, porque, em tese, o número de academias que fecharam vai fazer falta na carteira de atendimento delas. E aí hoje tem os clubes de corrida, tem o pessoal do CrossFit, o pessoal do funcional, uma série de outras oportunidades que estão aí batendo na porta, só que é como vocês colocaram, o nosso profissional não está pronto, quer dizer assim, ele não tem a segurança dele por si próprio buscar o cliente. Ele tem que ter alguém para entregar o cliente para ele, seja academia, seja uma plataforma online, né? Eu acho que chegou a vez do profissional, e aí eu queria, assim, entendendo, saindo da caixa, que o Saulo me respondesse lá, porque eu acompanhei o trabalho dele muito, muito bonito, ele trabalhando com, você falou aí, Antônio, ele tinha um trabalho com o pessoal com Parkinson, um pessoal com depressão, né, muito interessante, e aí na prescrição do Saulo, lá na Malharte, nas horas vagas, ele me ensinava, mandava o pessoal dançar forró, sabe? Então, assim, era a sala de musculação, e aí depois a pessoa ia para o forró. Você vê no nicho, que tudo isso que eu falei nesses problemas, você vê no nicho e vê numa atuação mais holística, Saulo, o caminho para a gente não precisar das academias, o que é que você me fala disso? Bom, eu vou trazer, eu marquei aqui no papel os pontos, pontos bem contundentes, né? Então, o primeiro ponto que o Fausto falou eu preciso de uma academia, né, para trabalhar. Então, olha só, o profissional é aquilo que nós estávamos discutindo. O profissional dentro das universidades, ele está com uma baixa autoestima. Está lá embaixo. Né? Então, ele vai para onde? O que é que ele aprende dentro? Ele ouve a mitocôndria, a fisiologia do coração, a hipertensão e tal, mas ele não sabe se vender, ele não tem essa confiança necessária, né? E aí ele vai para a academia, ou seja, é aquele modelo que você exatamente falou. Ele não tem a concepção de empreendedorismo. Não foi trabalhado nisso nele durante os 4 anos, né? Quiçá durante os 15, se ele for até o doutorado. Não foi trabalhado isso nele. Então, é necessário que uma outra instituição, um outro representante, capte clientes para esse profissional. E aí, sim, ele vai se submeter, por exemplo, a condições, talvez, em muitas realidades precárias, né? De você exercer o seu serviço. E como o professor Antônio falou, né, a dor principal do profissional da educação física é pagar as contas. É pagar as contas, né?
Mas porque ele não cria as ferramentas, ele mesmo não tenta de uma maneira mais, sei lá, ou que seja autodidata, ele não tem essas ferramentas. Então, é um profissional perneta mesmo. Perneta. Eu falo porque eu me coloco nisso aí também. Meu perneta, o cara não vai, ele estanca. Então, de fato, como nós todos conversamos aqui, se o profissional ele tem essa ferramenta, né, de saber se vender, de saber focar no nicho, né, ele não vai precisar de academia. Ele não vai precisar de uma academia. Ele vai precisar só do cliente mesmo dele. Porque, ao final de contas, é nesse contexto, tendo essas ferramentas, que ele vai saber aplicar de maneira mais, digamos assim, coerente possível, né, o que ele viu de teoria na faculdade. Porque, repare bem, digamos assim, é simples, contudo não é fácil. Você resolver o problema de atividade física, por exemplo, de um parkinsoniano. O parkinsoniano precisa ter um leg press. O parkinsoniano precisa ter uma esteira de última geração. O parkinsoniano precisa de halteres. Então, tendo essas ferramentas, assim, por que eu falo nisso? Porque toda essa estrutura, o profissional ele é perneta porque ele entende que ele só pode trabalhar com essa estrutura que ele vê dentro da sala de academia. E, no entanto, o cara, a gente sabe que é muito mais difícil você treinar um indivíduo treinado, avançado, do que um indivíduo que precisa de uma prescrição mais especial, de uma população especial. Um parkinsoniano com fragilidade alta, né, ali no grau 4, grau 5 e tal, o parkinsoniano com fragilidade, o agachamento para ele já vai bastar, no sofá, numa cadeira da sala de jantar. Entendeu? Ele levantar uma coisa do chão já vai ser um levantamento terra para ele. Uma mochila, ou pegar um sapato no chão. Então, as coisas podem ser mais simples do que elas realmente se apresentam quando, sim, o profissional enxerga as possibilidades de mercado. Foi aquela frase que o professor Leonardo falou lá no início. Né? Se ele resolver, né, ele terá sucesso quando ele resolver primeiramente, né, enxergar primeiramente o problema e levar a solução. Vamos primeira. Mas o que é que nós, profissionais de educação física, nós somos ensinados a fazer? Levar o parkinsoniano para a academia. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que o professor Fausto falou com muita propriedade, é a dicotomia dentro da cabeça do profissional. Fitness versus exercício terapêutico, exercício biopsicossocial. Fitness ou biopsicossocial? Por que eu falo do fitness? Porque o fitness, desde os meados da década de 70, 80, 90, influencia a sala de musculação. Eu já cansei de ver, vou chamar até de aberrações, prescrições de treino de fisiculturista para um cara que é hipertenso, para um cara que é diabético, para um cara que só quer melhorar a qualidade de vida diária, a qualidade de vida diária dele. Um treino de fisiculturista, com 5, 7 exercícios para peitoral, por exemplo. Então, tem isso aí. O profissional de educação física ele precisa, né, quebrar essa amarra, digamos assim, do fitness. Do fitness voltado para... Eu estou falando assim, do fitness voltado, claro, para a estética, para aquela busca desenfreada de só emagrecimento, perda de gordura, bumbum na nuca, essas coisas assim. Tá? O público final... Vai ter público para todo mundo, claro, lógico, mas grande parte fica de fora. Né? Grande parte fica de fora. Então, o profissional precisa... Ele precisa, como falou bem, vocês apresentaram bem com o professor... com o Aurélio, né, naquela oportunidade, né, ele fala para um grande público, que é idosos, né, professor Aurélio, e faz um maior sucesso. Então, o profissional da educação física que sai da universidade, ele precisa se desvincular do fitness, eu acho que urgente. Ele precisa, o profissional que sai da faculdade, o bacharel, vamos falar assim, do bacharel mesmo, que sai da faculdade, ele coloca
ele coloca a estética na frente da saúde. Ele vem colocando isso. Então, tá na hora de fazer o contrário, colocar a saúde, né, na frente da estética. E o terceiro ponto, né, que ficou muito evidente nas academias, ficou muito evidente, e aqui em Brasília em especial. Por exemplo, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas aqui em Brasília houve uma grande mobilização dos empresários, os empresários donos de academia, né, para fazerem com que as academias fossem consideradas como atividade essencial. Então, todo o discurso do empresariado, né, todo o discurso foi voltado que, olha, nós somos empresários, nós representamos os profissionais de educação física, né, e com isso, a academia, ela é atividade essencial. A academia é atividade essencial, ela tem que ser aberta. Mas esse discurso ele tem várias fragilidades. E a fragilidade principal é que o profissional de educação física ele não se movimentou. Porque o profissional de educação física ele não tem essa habilidade de se movimentar, esse senso crítico. Quem falou por nós, os profissionais de educação, foram os empresários, donos de academia. Entendeu? Por quê? Porque a pandemia começou a afetar o bolso da galera. Mas aí ficou a discussão. A academia é essencial ou é o exercício físico? Quando você coloca essa discussão em pauta, você dá luz sobre o profissional da educação física e não sobre a estrutura, a infraestrutura, a academia. Entendeu? Quem dera se houvesse uma mobilização dos conselhos regionais, do CONFEF, sobre isso. Né? Com gestão pública, que levasse políticas públicas, né? Na minha opinião, parques deveriam ser abertos muito antes que academias. Porque o exercício, a atividade física, exercises medicine, é remédio, né? Deixa o cara longe da ansiedade, estresse, depressão. E todo o discurso foi voltado para a academia. O profissional de educação física, eu sei que eu tenho vários colegas, vendo isso, querendo, mas a academia tem que abrir mesmo. O cara, sem querer, o cara tá dando um tiro no próprio pé. Tá dando 2 tiros no próprio pé. Porque ele vai voltar para lá, né? Pro antigo normal. Ou seja, ele já não aceita o novo normal. E o segundo tiro é porque ele tá matando as possibilidades de mercado dele. Né? Então, eu enxerguei essa grande discussão. Eu tenho colegas também que são donos de estúdio, de academias, que os caras aproveitaram essa oportunidade para aumentar a perna da empresa deles no online. Entendeu? Pro online. Os caras criaram produtos da academia pro online. Isso foi inteligentíssimo. Posso citar aqui vários colegas. Tanto é que eles seguraram mesmo, eles não abriram. Eles, não, pô, tá muito melhor, eu gasto bem menos, tem menos gasto de água, de luz, de insumos, né, e tal. E eu tô com um produto online. Quando eu for voltar ao presencial, eu voltarei muito mais forte. Então, essa é a visão. Alguns empreendedores tiveram uma visão realmente estupenda. Os caras criaram academias, estúdios, os caras criaram produtos para o online. Esses aí serão um sucesso absurdo num pós-pandemia. Será um sucesso absurdo. O profissional de educação física deve voltar? O personal trainer deve voltar? Bom, eu passo a bola aí para vocês um pouco. Mas dentro de tudo isso que você falou, já tem alguns anos que até as tendências do mercado fitness, né, que quando sai do colégio americano, acho que é meados de outubro, se eu não me engano, que sai, ele já fala de atividade em grupo, atividade ao ar livre, parque, o atendimento ao idoso, já vem falando, e mesmo assim a gente não olha o foco para isso. Sempre fala que o pessoal fala, pô, mas eu tô cansado de 3 de 12. Eu falo, cara, 3 de 12, dependendo de como você faz, você prescreve o treino pro ano inteiro.
É só mudar o ambiente, é só mudar a velocidade, é só mudar a carga. Você tem tanta variável que você pode mexer e você não está aplicando isso, você não está ouvindo o que o teu cliente está falando. Só para contextualizar, né, essa situação, sempre fala assim, o que você quer com a educação física? O que você quer oferecer pela educação física? E o principal qual que é o teu negócio? As pessoas não sabem o negócio que elas têm na mão. Elas falam, meu negócio, sou personal trainer. Beleza, ok. Isso é teu meio de atuação. Mas o que com o personal trainer você vai promover? E aí você vai começar a discutir qual que é o teu negócio. Então, eu atuo como personal trainer com foco no idoso porque eu quero melhorar o estilo de vida dessa população. Ok, esse é teu negócio. Agora, se posicionar como sendo personal trainer, as pessoas vão olhar o quê? Tudo igual. Então, para que eu vou contratar um cara que tem doutorado? Por que eu vou contratar um cara que acabou de sair da graduação? É a mesma coisa. A gente não consegue se diferenciar nisso. E aí fica o quê? Se for para pagar, então prefiro pagar mais barato, porque é a mesma coisa. Eu não consigo enxergar a diferença. Só aproveitando aqui, porque o pessoal está comentando, a Marisa Ferreira diz que deveria ter prestado mais atenção nos vendedores de enciclopédia quando era criança. O Luciano não está hoje conosco, mas o Luciano, você falou que os donos de academia, o Luciano em Curitiba, né, ele é o nosso profissional da educação física que tomou a frente, tem apanhado, levado pedrada direto, tá dando aula nos parques também, então está se reinventando, né? Então, sempre boas reflexões. Um abraço, Luciano. Está fazendo falta hoje. A Ângela dela fez outro comentário, né, que ela, além de ela estar se graduando em educação física, ela é técnica de enfermagem há quase 20 anos, né, e fala que tem semelhança na área, que as duas são áreas da saúde, e daí que a gente sempre brinca aqui, né, usando o exemplo da Ângela, por ela já estar no ambiente hospitalar, ter um atendimento com o médico, essa proximidade, ela vai sair com a clientela muito fiel, né? Talvez não sejam nem os pacientes dos hospitais, mas quem sabe a própria equipe médica. Tem mais outros comentários, mas ainda não estão disponíveis para publicar. Na hora que aparecer no sistema aqui, daí eu publico. Mas tem da Maria Germano e da própria Ângela também tem outros comentários. Enfim, Fausto, e aí? E academia? Você tem um bar em Curitiba que se chama Academia da Cachaça. Você tem uma ideia de como... Esse eu acredito que o pessoal está brincando. E aí? Sim, vamos lá colocar esse ponto, né? Assim, o problema é o seguinte: nossa profissão levanta um santo grau da ciência a toda e qualquer discussão, não é isso? Então, um primeiro ponto, eu não sou o mais qualificado aqui cientificamente para falar sobre a questão do exercício físico, mas assim, nós temos que ver, nessa pandemia, tem um detalhe técnico que tem que ser levado em consideração. Qual é? O exercício físico e a atividade física é bom para o sistema imunológico? Aí eu vou falar para vocês, veja bem, olha só, depende da intensidade, porque o exercício feito em alta intensidade é imunodepressivo. Vocês entenderam? Então, assim, será que o nosso profissional não vai estar, chegar o aluno, eu vou arrancar o couro dele para poder trazer os melhores resultados o mais rápido, e nesse momento ele não abre uma janela imunológica para vir o Covid? Você entendeu? Até essa questão, preparação técnica, é um ponto, né? E voltando àquela conversa nossa lá do início, antes de eu avançar aqui um pouquinho, eu acho que seria interessante, realmente é uma carência. Eu fui estudar sobre mercado, sobre gestão, a partir de uma deficiência que eu vi na minha graduação. Nós tínhamos a oportunidade, mas não tínhamos o conhecimento. O que nós estamos discutindo aqui é como atuar. Quem tiver o como atuar, porque assim, as faculdades vendem, são peças de reposição para o mercado. Só que esse mercado hoje, ele já talvez não exista mais nos moldes antes da pandemia.
né? Então, assim, nós temos que adequar isso. E nessa realidade de tudo novo, né, vamos usar uma palavra que eu estou gostando de utilizar, future-se, tá, vamos salvar as academias? Vamos. Mas para salvar as academias, nós temos que mudar o contexto. Mudar o contexto seguinte, sabe qual é o principal problema das academias? Elas têm departamentos de vendas passivas. O pessoal fica sentado esperando alguém aparecer na porta da academia para fazer a matrícula. E se essa pessoa não aparecer na porta da academia, você não vai ter matrícula? É isso mesmo? Né? E aí vem um nível de desespero. Começam a procurar aplicativos que vão fazer essa terceirização da venda, que é o pior dos mundos. Porque o cliente não é seu, é do aplicativo. O cartão de crédito está com ele, não está com você. O pessoal pagou um preço muito alto durante essa crise. Então é o seguinte, tá. Um primeiro ponto é ter equipes mais ativas. E, por exemplo, agora, tá, os personagens voltam ou não voltam? Aí eu vou colocar o dedo numa ferida bem grande. E aí, é para começar a cobrar taxa de personal? Né? Então, assim, como nós ficamos fechados tanto tempo, eu acho que vale a pena dobrar o valor da taxa de personal. Você pagava 25%, agora você vai pagar 50% de taxa de personal. Afinal, a academia é minha, o cliente é meu, o espaço é meu. Você vai estar aqui dentro do meu espaço, eu acho que você tem que pagar... Não, vamos levantar essa taxa. Você tem que pagar 75% do que você ganha para mim, que inclusive sou seu dono e você é meu escravo. Não é isso, gente. Nesse momento que nós estamos agora, abre toda uma janela de negociação. Como está um problema de captação de clientes, se o personal trouxer o aluno de fora da academia, eu acho que vale a pena ele conversar com o pessoal e pedir, inclusive, a isenção. Vocês entenderam? Porque, olha só, se não fosse o personal captando fora, sequer o dono da academia teria. Ele já tem o lucro de já ter a matrícula e a mensalidade que vai ter ali dentro daquele espaço. Então, assim, chega o momento de toda uma nova análise sobre todas as relações comerciais anteriores. Ponto 1. Ponto 2. Sabe por que as academias estão com problema? A parte mais importante delas, ela não valoriza. Eles tentam trabalhar com estagiários, eu brinco muito na contabilidade de uma empresa, o professor começa com C, mas não é de colaborador, não, é de custo. Você entendeu? E aí, para aumentar a questão da liquidez, o que eles vão fazer? Eles vão baixar o valor da hora-aula. Vocês entenderam? E aí, no momento que ele baixa o valor da hora-aula, aí ele vai tentar cair na mão de... Sim, sabe o que seria o que poderia salvar as academias nesse contexto? Seria o professor vendedor. Quem é que conhece o cliente? É a menina da recepção ou é o professor? Sabe que o cara é vascaíno, sabe as preferências, sabe do que o cara gosta, você entendeu? Se você converte o técnico para um técnico vendedor, ou alguém com a maior percepção nessa questão da inteligência emocional, o cara vai para a academia porque ele gosta do professor, ele vai lá para bater papo, ele vai para o ambiente, e ali, nisso, cria-se uma comunidade, que é onde também, um outro case também que eu sempre repito, que o CrossFit não sentiu a crise em boa parte dos boxes, porque o pessoal tinha uma comunidade em volta. Então, em vez de... Agora sim, eles vão querer defender o velho modelo, né? Vão tentar defender o status quo, vão aumentar as mensalidades, vão aumentar as taxas de personal e vão aumentar as comissões para as meninas da venda na recepção. E aí doce ilusão. Essa questão do consumidor, da mente do consumidor agora, isso vai demorar mais ou menos um ano e meio. Não, e mais. A nossa geração vai ficar marcada com a questão do Covid para sempre. Quem talvez escape disso são as crianças menores hoje. Daqui 10 anos nós vamos estar reunidos numa mesa de bar, falando onde você estava durante o Covid, o que aconteceu com você com o Covid. Então isso é uma questão muito, muito, muito própria, né? E assim, fechando essa conversa, eu acho que enquanto nós não tivermos uma mudança no currículo, a recomendação que tem que ter é o seguinte: faça um curso de fisiologia do exercício de pós-graduação e faça um de marketing, faça um de treinamento de força e faça um de vendas. Então, assim, sempre nisso. Eu vou dizer o seguinte: 60% é o conhecimento técnico, mas 40% não é mais o conhecimento técnico. E a prova viva disso, quem é o melhor personal? É o melhor fisiologista ou é o cara que tem o melhor relacionamento humano dentro da academia? Então, isso já é evidente, né? Eu acredito o seguinte, assim, veio... E mais uma, você quer ver como é que as academias poderiam fazer, mudando o foco da atuação? Elas estão acreditando que só podem cobrar se o cara estiver dentro da academia. Mas por que não flexibilizar? Você tem um espaço na academia, você tem as aulas online, e você tem os eventos em ambiente aberto, como um parque, como uma questão, junta todo mundo, vamos fazer um piquenique da academia, regado a uma caminhada, uma aula coletiva, ou isso, ou aquilo. Mas eles estão abertos a fazer esse tipo de iniciativa?
Esse é o momento. Então, assim, não é nem o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, é o mais flexível, né? Diz Darwin, né? Então, com isso eu passo a palavra aí. O que você acha disso, Sol? Eu acho perfeito. Eu acho perfeito. Inclusive, eu falo para as pessoas, né, para os colegas de profissão, que essa é a sua oportunidade. Porque, repare bem, como o Fausto falou, o personal trainer, ele é um empreendedor. Se ele não assume essa característica de que ele é empreendedor, ele está fadado a não se levar a sério. Está fadado a não se levar a sério. Então, o personal trainer, ele é um empreendedor. E, diante disso, né, ele tem que saber ler, como o Fausto lê muito bem, o mercado, as nuances do mercado. Né? O que é que o mercado está pedindo agora? As pessoas estão com medo de entrar, de voltar à academia. As pessoas estão com medo. E aquela questão do exercício baixar a imunidade também levanta o conceito técnico. Entendeu? Eu falaria para uma pessoa, nesse contexto de pandemia, fazer treinos leves, usando máscara. Olha o que incorre um sujeito hipertenso voltando para uma academia sob o risco de pegar o SARS-CoV, né, Covid-19, e treinando de máscara. Né? Baixa oferta de oxigênio. A pressão do cara vai lá em cima. O cara fica inspirando o próprio CO2 expirado na máscara. Entendeu? Então, olha talvez o sinal que nós estamos dando para um potencial cliente. Por que não sugerir para o cara, nesse contexto de pandemia, dar uma volta no quarteirão dele? Fazer algo primeiro em cima, em casa, pensar na segurança, enxergar as oportunidades, entendeu? Então, quem vai voltar para a academia, eu vejo assim, então tem três personal trainers, né? Tem um personal trainer que é cético, desconfiado, estou utilizando as palavras aí do meu orientador, do meu coach, o Pedro. Tem um personal trainer que é cético, desconfiado, é o cara que não está acreditando nesse novo normal, no potencial. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai deixar a onda levar. Ele vai voltar para a academia, ele ainda não vai se posicionar profissionalmente no contexto digital, ele vai continuar exibindo o abdômen sarado, né? Ele vai vender, não sei se nem isso é um produto, vai vender o bíceps, vai vender um foco fosse-fé, uma foto descontextualizada. Sim, aí o cliente olha e tá, e aí? Entendeu? Então vai ter esse cético, esse cara que não está acreditando que o mundo deu uma nova guinada. Então vai ter esse cara que ele vai estar meio assim, ele vai estar lá com a perna lá na academia e também vai estar sem saber o que fazer no contexto online, vai ter esse cara, vai ter o personal trainer assim. O personal trainer vai ter o empolgado, né? O cara que é empolgado, o cara que acredita no próprio trabalho, o cara que tá, não, vamos lá, eu tenho que aprender novos conteúdos, eu tenho que dominar neurociências da venda, eu tenho que dominar um pouco de marketing. Esse empolgado, ele não vai voltar para a academia. Talvez ele volte num outro contexto e olhe lá, quando ele quiser, quando for mais negócio para ele. E tem um personal trainer frustrado, que vai voltar exatamente à mesma condição que ele estava antes, naquela correria louca. Trabalhando por 6 horas aula, né? Trabalhando de 5 da manhã às 10 da noite, né? Vai ter esse cara que é o frustrado. Então, eu acho que tem, assim, eu dividi assim didaticamente, que é o que eu vejo com muitos colegas. Eu vejo esse cenário para muitos colegas, entendeu? Então, o pessoal tem que dizer assim, quem é ele, né? Como é que ele está agindo e se ele vai ser encaixado em uma dessas características, né? Não estou fazendo julgamento de valor, tá? Todo mundo sabe onde aperta o bolso, né? Mas eu vejo assim, eu vi essa crise como uma oportunidade de me ressignificar profissionalmente. Eu vi oportunidades. Assim como empreendedores que a gente admira aí, estão na mídia, os caras Thiago Nigro, esses caras
investidores aí, esses caras na área de investimento, de ações e tal, eles veem oportunidade. Nós, profissionais de educação física, nós temos que saber ver as mesmas oportunidades na nossa área, na educação física. Senão a gente fica frustrado, né? Na linguagem aí dos caras de investimento, vai voltar a investir em poupança e tal, rendimento lá embaixo, não sei o quê, não tá a fim de aprender novos conteúdos, né? Zona de conforto, não, quero voltar para o meu confortável, não estou fazendo julgamento de valor, mas vai ter esse profissional, vai ter o cara que é empolgado, que vai buscar novos conhecimentos, novas áreas, é o cara que sai da zona de conforto com muita facilidade, e aquele outro cara que não sabe o que vai fazer, que é o cético, não está acreditando que o mundo mudou, né? Que vai ter uma perna ali e não vai se posicionar profissionalmente nas redes sociais. Perfeito. Nossa, o que você resumiu agora é o que a gente pensa exatamente. E digo mais ainda. Né, o professor Fausto falou, né? Faz uma especialização em fisiologia, faz em marketing. Além disso, enxergue como oportunidade até de conseguir cliente, porque você sendo da educação física, atuando como personal trainer, você vai aumentar a tua possibilidade de adquirir cliente. Por que não, né? Eu lembro quando eu fiz o MBA, um dos professores, que era gestão de negociação, ele falava assim, que isso em 2011, ele falava assim, você tem que ter na tua carteira pelo menos 20 cartões de visita, mas de 20 profissões distintas, porque você nunca sabe quando que você vai precisar de um advogado, você nunca sabe quando você vai precisar do engenheiro, então você tem que ter essa proximidade. E a gente não tem isso, a gente concorre, você chega na faculdade, a gente quer brigar com o pessoal de direito, a gente quer ofender médico, a gente quer mostrar que a gente é bom, porque a gente aprendeu que na década de 80, década de 90, você fazia educação física para ter direito à cela especial se fosse preso, porque ou você ia estudar educação física e ia ser policial, não era isso? Então a gente traz essa bagagem cultural, então tem que mudar um pouco isso. Poxa, pessoal, a gente está com 1h13, deixa eu só publicar aqui também. A professora Maria Germana está parabenizando, excelentes abordagens, coordenadora da Unip, né, em Brasília. A Ângela, ela também comenta que no pós-pandemia, o profissional de educação física vai se deparar com muitos clientes com sequelas de Covid, isso, olha aí, ó. Que solução que a gente vai trazer para esse público, né? Então, o empreendedorismo que foi falado muito bem. E também o Paulo Antônio, né? Parabéns, doutor Saulo e os demais professores pelo debate, né? De Aracaju, Sergipe. Olha aí, ó, pessoal. Esse é meu esse é meu pai. Meu pai mesmo, ele estava assistindo aí. Para encerrar, né, fazer 3 perguntas, tá? Então, a primeira é a seguinte, professor doutor Saulo, o que você aprendeu com essa pandemia? O que você faria diferente em sua carreira? E qual que seria a sua dica de ouro para quem está começando hoje a atuação como personal trainer? Olha, o que eu aprendi é que é necessário se ressignificar. Então, essa é a palavra que me vem à cabeça. Ressignificar a sua atuação profissional. Foi o que a pandemia desnudou, né, na minha cara, assim. Ressignifique, Saulo. Se reinvente com isso. Então, foi isso. A segunda questão, você poderia repetir, por favor? A segunda questão foi... Sobre o que você faria diferente na sua carreira. Eu, basicamente, vou te falar, eu tenho muito orgulho do percurso, do caminho até aqui, até esse momento, mas eu também tenho ciência de que esse percurso ele não tem fim. É um processo. Né? E eu, basicamente, não mudaria nada, porque o modo como eu penso as coisas foi devido a esse processo, esse percurso, todo esse caminho que eu vim. Foi necessário que
que eu tivesse investido bem, bastante no lado acadêmico, talvez criar um senso crítico, uma leitura fina do que está acontecendo ao redor, porque se eu tivesse parado em um contexto de, sei lá, de graduação, e não tivesse construído, de todo modo, um senso crítico, eu, com certeza, não estaria aqui falando com vocês. O destino não teria trazido para falar isso, discutirmos isso. Então, acho que não mudaria em minha trajetória nada. Eu sei que tudo o que eu tenho que aprender ainda, estou engatinhando ainda, pessoal. Tudo que eu tenho que aprender é porque eu tenho que aprender de um modo ou outro. Né? Então, aceitação. E, por fim, o que eu falaria para a pessoa, né, não ter medo. Não tenha medo de fracassar, principalmente. Não tenha medo do fracasso. O fracasso faz parte do aprendizado e faz parte do crescimento. Acho que não tenha medo. Nós temos medo de fracassar, nós temos medo de falar em público, nós temos medo de dar nossa opinião técnica diante de um jornal, diante de um apresentador. Não tenha medo. Então, eu falaria para o sujeito, cara, não tenha medo. Se quiser mudar de profissão, você precisa não ter medo, você tem que encarar isso, se quiser mudar de profissão, né? Então, não tenha medo, principalmente das mudanças, né? Então, não tenha medo de mudar. Maravilha. Professor Antônio, obrigado. Muito obrigado por hoje à noite. Foi uma noite de extremo aprendizado com esses dois feras aqui. Né? Sensacional. Sério, fiquei de queixo caído, né? Tiro o meu chapéu, né? E brincadeiras à parte, mas vocês não merecem palmas, né? Merecem o Tocantins inteiro. Pô, sensacional, pessoal. Pô, muito obrigado mesmo. E, Fará, muito obrigado pelo convite. Tá do lado desses feras aqui. Obrigadão. Obrigado, professor Fausto. Somente assim, o aprendizado é contínuo, né? Acho que a humildade maior é isso que o Saulo colocou com bastante propriedade. Nós temos que estar aprendendo o tempo todo. E os técnicos que apontam agora que a grande característica do futuro é aprender a desaprender o que se sabe para aprender novos conhecimentos, novas habilidades e novas possibilidades, né? Então, esse é o profissional do futuro que a gente vê. Mas, assim, basicamente, antes de você avançar, tem uma questão muito forte nessa sala entre nós quatro. É o propósito. Nós temos um propósito muito grande. Acho que todos aqui que estão presentes somos apaixonados pela nossa profissão. Eu posso falar porque eu fui avaliador físico da Malharte durante 17 anos. O que o Saulo faz é milagre. Ele não quis falar, que acho que ele ficou tímido, mas uma menina depressiva, uma senhora depressiva que treinou com eles, os resultados tanto os estéticos, mas ele mexeu tanto no corpo como na cabeça. Ele sabia que a mulher era depressiva, ele punha ela para fazer aula de forró, você entendeu? Então, assim, mexendo, como que um profissional de educação física pode impactar na vida daquela pessoa que está na sua frente. Então, nós temos que parar com 4 de 15, 3 de 10, e quando nós nos colocarmos à frente de uma pessoa, nós temos que entender como é que nós podemos transformar a vida dela como um todo, né? Então, isso aí, obrigado, eu que aprendi muito hoje, uma oportunidade, Saulo, um prazer falar com vocês, estar presente aí, Leonardo, obrigado, Antônio, né? Vamos ver se nós mudamos a educação física, agora uma educação física empreendedora. Exato. Eu que agradeço demais aí o convite, viu? Agradeço demais, professor Antônio. Só aproveitando o gancho, a gente tem que parar de discutir também se o melhor é adipômetro, se o melhor é bioimpedância. A gente fica nessas discussões que não levam a nada e só assustam o cliente, essa é a verdade. Pode concluir, professor. Eu agradeço demais o convite, essa oportunidade, né? Para mim é uma felicidade falar da educação física, é uma felicidade demais falar um pouco, fazer essas projeções, né? Quanto apaixonado pela educação física, agradeço demais ao Leonardo, ao professor Antônio, ao Fausto, agradeço a todos que apareceram aí, demais mesmo. Eu sou entusiasta da educação física, não penso em me aposentar tão cedo, só por invalidez, se tiver a parte cognitiva já foi embora, se eu esquecer de tudo, de quem até eu sou, não pretendo me aposentar comigo, não tem no meu dicionário aposentadoria. Eu pretendo ser e levar isso adiante, tá? E nós transformamos vidas, né? Através da atividade física e do exercício. Essa é a capacidade, esse é o poder.
né? Se o cara entender que tem isso, eu estou descobrindo. Obrigado pela oportunidade, demais. Ó, só para... apareceu agora aqui. Opa, deixou... Que não tinha aparecido, está aqui. Anderson, debate prospectivo, olha lá, Piauí, Teresina. E a Marisa Ferreira, excelente debate. Brasília, aí, ó. O legal é que, assim, a gente está descentralizando também, né? A gente fala muito, durante, principalmente futebol, né? O futebol, o pessoal fala, eixo Rio-São Paulo, eixo Rio-São Paulo. A gente também está descentralizando desses centros também, ó. Que legal. Isso é legal. Uma novidade, a gente vai começar agora, como a gente está com a agenda, né, desses nossos bate-papos. Então, para a semana que vem, tá aí, ó, ficou meio escuro. Primeira vez que a gente está fazendo, né, esse anúncio. Então, a próxima semana a gente vai estar com a professora Manuela Marques, e com o tema Personal Trainer, atuação nas redes sociais, um fator importante em sua carreira. Então, fiquem ligados aí. Semana que vem estaremos batendo um papo com ela. Beleza, pessoal? Agradecer... Opa, apertei o errado aqui. Agradecer a todos, uma ótima semana, um bom descanso a todos e até semana que vem. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.